Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto, provando na tradição, na doutrina católica e mostrando alguns versículos bíblicos que a imagem, ali teve lá no Concílio de Nicéia, em 1200, lá no primeiro século, a igreja estudou profundamente sobre essa questão. A escritura já deixa bem claro que é uma imagem pagã, uma imagem de ídolo e uma imagem via sacra. Aqui no Catecismo 1161, ó, todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. Também são a imagem sacra da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significa o Cristo, que é glorificado nele, manifesta tamanha nuvem de testemunho. Hebreu 12:1. Olha só, que continuam a participar da salvação do mundo e as quais estamos reunidas, sobretudo na celebração sacramental, por meio de seus ícones. De acordo com 1 Reis 6, do 22 ao 35, Ezequiel 41, do 17 ao 26. Que interessante. Quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental, por meio de seus ícones. Revela-se a nossa fé, o homem criado à imagem de Deus, transfigurando a semelhança, assim como os anjos também recapitulados em Cristo. Olha só, cara, ali no Concílio de Nicéia, em 1200, lá no primeiro século, e depois lá no século VI, o Papa estava com o Papa na cabeça. Magno Gregório, coisa assim, Magno Gregório, né? Lá no século VI. E lá no século VIII também teve outro concílio, e o Papa João Paulo II também relembrou. Dá um pause aqui. O Papa Gregório Magno, lá no século VI, né? E no século VIII também teve outro concílio, e o Papa João Paulo II também bateu o martelo que declarou também que as imagens via sacra é um ícone que leva a Deus. De acordo com a Bíblia, de acordo com o magistério, de acordo com os concílios e de acordo com a Bíblia. 1 Coríntios 11:2, seja meus imitadores como sou imitador de Cristo. Ali, todo mundo em Coríntios imitava a fé do apóstolo Paulo. Por que não seja imitador realmente visível de Cristo, não? Por quê? Seja meus imitadores. Os santos são imitadores vivos de Cristo. Por isso que o 1 Coríntios 11:2 fala. E Mateus 11:11, Cristo também, olha só, dá um culto de honra a João Batista. Ó, em verdade vos digo, entre os filhos de mulheres não surgirão outro maior que João Batista. No entanto, menor no reino do céu é maior que ele. Olha só. Cristo dando testemunho, falando de João Batista para o povo. Que interessante. Mateus 19, não honrar pai e mãe. Olha só. Se fosse culto de honra, não é culto de adoração. O ícone é o culto de honra. Homenagem aos santos, dos justos que chegaram à perfeição. Hebreu 12, do 22 ao 23. Apocalipse 5:8. Que interessante. Agora aqui você vê em Lucas o anjo Gabriel dando uma saudação de rainha. Olha só. Lucas 1:28. Entrando o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Nenhuma parte da Bíblia você vai achar o anjo saudando com essa saudação. Só Nossa Senhora. Olha só. E o Espírito Santo também dá um culto de honra. Lucas 1:42. E clamou em alta voz: bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Que interessante. Olha só. Tradição, os concílios de Nicéia aprovou. É imagem de ídolo? Não. Um ícone. Um ícone não quer adoração para si. O ícone, Números 28:9, a serpente, o povo olhava para a serpente, o povo contemplava a serpente, o povo era curado.
Esse é a finalidade de uma imagem via sacra. Um ícone de um santo, de uma Virgem Maria, de um Batista. É te levar até Deus. Cristo deu um culto de honra a João Batista. O Espírito Santo deu um culto de honra a Nossa Senhora. E a Bíblia diz, Mateus 19, 19, honrar pai e mãe. Romanos 2, 10 também. Honrar aquele que faz o bem, né? Romanos. Interessante. Mas glória e paz a todos os que fazem o bem. Primeiramente aos judeus e depois aos gregos. Olha só que interessante. E a Bíblia também, Timóteo, 1 Timóteo 2, 1, ó. Aqui, ó. Acima de tudo, recomendo que se faça prece, orações e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Mas por que você pede a intercessão por Nossa Senhora, se você pode ir diretamente a Deus? Mas por que você pede a oração para o seu pastor orar na sua cabeça por você? Então, a oração dos santos, a intercessão dos santos tem eficácia, mas a oração de um pastor tem eficácia. Interessante. Quem está mais na graça? Um santo que chegar à perfeição, Hebreus 12, do 21 a 23, 22, 23, ou um pastor? Qual tem mais eficácia? A oração do sacerdote que tem consagração, tem sucessão, envio? Ou um pastor que não tem sucessão, que não tem envio, se ele mesmo se auto-ungiu pastor? Só quem pode consagrar, Êxodo 30, 30, é sacerdote. Fazer sacrifício, perdoar pecado, Mateus 21, 21, do 23, 22, 23. Isso deu autoridade ao sacerdote de perdão dos pecados. Interessante. Quem tem mais eficaz? A verdade da igreja, Efésios 3:10, ou a verdade protestante, Martinho Lutero, que não tem base bíblica nenhuma? A igreja tem base bíblica. Fundamento de homens, não. São divisões. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. Coríntios 2:12, a igreja é corpo dessa cabeça, esposa dessa cabeça. E os apóstolos são membros desse corpo, que tem o envio pela cabeça. Para edificar o corpo. Por isso que os santos têm acesso, por isso que os anjos têm acesso, por isso que a oração de um católico tem acesso, porque está em sintonia com a cabeça, com o corpo, está em sintonia com a cabeça. Por isso que o anjo, Apocalipse 8:3, tinha acesso às orações dos santos, que está em sintonia com a cabeça, com o corpo e com os membros, e com o altar, que sobe a oração, que sobe a intercessão. Apocalipse 6, 9, 10. Apocalipse 5, 8. Que interessante. Aqui, ó. A igreja reconheceu isso. Salve Maria, sou missionário Samuel. É um vídeo simples e pequeno para você entender. Catecismo 1161. Em 1200 foi declarado isso. Olha, ó, em 1200. Tem noção? Lá no primeiro século, definiu as imagens lá no Concílio de Nicéia. Depois lá no século VI teve outro concílio também. Lá no século VIII também já teve essa discussão. E o Papa João Paulo II define também. E a prova que teve lá no concílio. Lá no primeiro século de Nicéia. Salve Maria, sou missionário.